voltando do intervalo e durante esse tempo fiquei conversando aqui com o Joel e descobrimos que nossas casas estão cheias de especiarias. Como foi dito no bloco anterior, a conquista foi repleta de contradições e conflitos, na maioria das vezes não sendo boa as ações dos bandeirantes. O processo de entradas e bandeiras contou também com muita escravização e morte de indígenas, inclusive com guerras incentivadas pelos portugueses para a destruição de grupos inimigos. Era tipo assim, pessoal, os bandeirantes encontravam os grupos indígenas que fossem do tronco linguístico tupi, como eles já falavam tupi, porque muitos bandeirantes eram filhos ou descendentes de indígenas, facilitava a comunicação. Aí eles tentavam fazer acordos, trocando objetos, dando certas coisas ali. Eles se juntavam e atacavam os inimigos daqueles indígenas. Alguns eram mortos e outros escravizados. Um exemplo são os povos Chavantes, que ocupavam a região do Mato Grosso e Goiás. Eles eram de outro tronco linguístico, o Macro-G. Não aceitando a imposição dos bandeirantes, eram constantemente atacados pelos apresadores de indígenas, justamente com indígenas que fizeram acordo com bandeirantes e estavam no tronco linguístico tupi. Para entender o que é tronco linguístico, a gente pode pensar em uma árvore, tipo assim, o tronco da árvore seria o conjunto linguístico e as galhas e folhas as demais línguas que foram formadas a partir dessa língua antiga. Então, o tronco linguístico macro-tupi gerou mais um monte de línguas utilizadas por diferentes grupos étnicos indígenas no Brasil. Já o Macro-G gerou mais uma infinidade de outras línguas. Por isso, são troncos diferentes. A gente pode até pensar na nossa língua, por exemplo, vamos assim, o latim, que sai do tronco linguístico indo-europeu, sendo um grande galho que deu origem ao espanhol, italiano, francês e qual outra mesmo? Isso mesmo, o português. E ainda tem algumas palavras do inglês que vieram do latim. Olha, aí mais um conhecimento para a aula de hoje, Já aprendemos sobre os bandeirantes e agora o que é tronco linguístico. Vamos para frente aqui, atrás vem gente. Não é bem para frente, é mais para o oeste mesmo, Tipo Bang Bang. Mó legal, Concentra, Gabriel! Oh, desculpa, Tava aqui pensando, lembrando aquele jogo, sabe? O Red Dead, sei lá, deixa quieto. Os bandeirantes saíram de São Paulo e foram agregando o restante do país à capitania. O mapa, na época, era mais ou menos assim, Olha só, tudo de amarelo era São Paulo. Mas hoje vários estados, são separados. Você sabe quais são esses estados? Vamos lá. Prontos? Olha bem, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rondônia. É muito diferente do que é hoje, pessoal? Olha só o mapa atual. O atual é muito mais estados e o Brasil é ainda maior, não é verdade? Deve ter sido bem difícil percorrer todo esse trajeto a pé e com poucos recursos. Acabei de lembrar que em Goiânia tem uma praça chamada Bandeirantes, que fica na Avenida Anguera com a Goiás. Vocês conhecem? Ela está aparecendo aqui na tela. Para quem não conhece ou não se lembra, essa é a Avenida Grande, é a Anhanguera, por onde passa o eixão, aquele ônibus articulado, grandão, Agora eu tenho certeza que você lembrou, não é mesmo? Já andei demais no eixão Anhanguera, nossa, é canseira. Mas tem uma coisa aí que não condiz muito com a realidade, é o jeito que o bandeirante Anhanguera está vestido. Pensa comigo, passar vários dias na mata,
caminhando de São Paulo, gente, quase 1.000 quilômetros de distância até aqui e ainda chegar com essa pompa toda, bota, calça, essa blusona toda? Sei não, viu? Acho que não. Eu li que a maioria dos bandeirantes eram filhos de indígenas e que passavam dias e mais dias viajando por meios das matas. A grande maioria andava descalço, ficava às vezes sem comida e tinha que comer o que encontrava no caminho. E essa parte da história é pouco falada. Mas vamos voltar ao faroeste. Essa parte é boa. Vamos agora para uma fala com o professor Jefferson Acevedo. Vamos lá, Jefferson. Olá, eu sou o professor Jefferson, sou professor da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E hoje vamos falar sobre uma coisa bem interessante, os bandeirantes. Você que está aí já ouviu falar sobre os bandeirantes, de onde veio, para onde vai, de comer, de passar no cabelo, é patê para passar no pão? O que é isso? Então, os bandeirantes são formados majoritariamente por uma população que estava em São Paulo, uma população miscigenada, então você tem ali alguns que são descendentes de indígenas com brancos, no caso português, e alguns que já moravam no Brasil. E essa galera aí vai nascer naquela situação ali e muitos vão serão criados pelas suas mães, né, que são indígenas. Então eles vão aprender, vão ver entre os dois mundos ali, vão aprender português e vão aprender uma linguagem indígena. Então eles vão viver nos dois mundos. Naquela época eles eram tratados assim, essas pessoas que eram filhos fora de uma relação de casamento eram considerados como filhos do mato. Por quê? Porque não era uma relação legítima de casamento e tudo mais, então os pais geralmente não criavam essas crianças. Elas eram criadas ali, então elas adquiriam muita coisa da cultura indígena, além da língua. Então tem um momento na história que esse pessoal começa a se espalhar pelo Brasil, inclusive vai adentrando as matas e tudo mais, e vai conquistando, e vão fazendo apresamentos indígenas. O que vão fazer? Eles vão começar a capturar outros indígenas para trazer e vender como mão de obra escrava. Então esse processo que vai complementar a mão de obra do negro no Brasil. Certinho? Até aí vocês entenderam, né? Então esse pessoal saía, e não tem muito a ver com aquela história do heróizão, do cara que saía com aquelas botas enormes, uma roupa cheia de pompa e saía desbravando o mato, não. Esse pessoal saía em condições, muitas das vezes deficitárias, muitas das vezes descalço, justamente por essa relação intercultural. Então vamos desmistificar um pouco essa ideia do herói, somente o herói que está ali na Avenida Goiás com a Anhanguera, sabe, o bandeirante, não é daquele jeito lá bem assim não. A gente vai meio desmistificando isso aí. Então aqui, o que é importante essa história pra gente? A gente mora no estado de Goiás. O estado de Goiás foi um estado que foi colonizado a partir dessa perspectiva. Então antes você tinha tudo junto. O estado de Goiás e o estado de Tocantins era um só, e essa junção aí a gente chamava na época toda de Capitania de Goiás. Essa capitania era uma capitania que foi muito rica, foi muito cheia de ouro, e o pessoal veio para cá nessa ideia de ouro, mas de apresamento dos indígenas inicialmente. Então a gente tem aqui em 1722, quando chega Bartolomeu Bueno, que foi o bandeirante que veio para cá, e vai fundar a cidadezinha lá de a Vila Boa, que é em homenagem a ele, de Bueno. Aí você tem uma coisinha, hoje a gente chama lá de Cidade de Goiás. Alguns assim, se eu conversar com seu avô, com a sua avó, vai falar o seguinte: Goiás velho. Porque lá era a capital, e hoje a capital é onde a maioria de vocês moram, que é a cidade de Goiânia. A cidade de Goiás, ela é bem interessante, até hoje ela é patrimônio da humanidade, então ela tem preservado boa parte da arquitetura, também foi a terra da poetisa Cora Coralina, e se tiver a oportunidade de ir lá algum dia assim, bem interessante, muito bonita a cidade. Lá você tinha o quê? Você tinha uma mineração também na cidade de Goiás e nas redondezas. Só que Goiás não é isolado, né? Então você vai conseguir mineração em regiões próximas, como Pirinópolis, que na época chamava Meia Ponte, e vai ser construído vários arraiais em Goiás também com essa perspectiva de mineração de ouro,
apresamento de índio e alguns aldeamentos. Os aldeamentos eram locais onde, principalmente missões, aldeavam os índios para ter um contato mais próximo entre a cultura do branco e a cultura do indígena. Então é um processo meio que de aculturação, assim, que ia meio que o indígena ia aprender a religião e a língua do branco. Então isso também foi importante para que todo esse território fosse mantido no controle de Portugal. Então esse é um ponto-chave para se entender o porquê que Goiás tem essa extensão territorial e porquê que o ouro é tão importante para a gente. No meio disso aí, além de falar de Goiás e Tocantins, que era um só, eles vão se separar só em 88. Então eles separaram há aproximadamente 32 anos, tá? Antes disso foi um estado só, então nosso estado era gigante. Imagina a dificuldade de administrar tudo isso. Tinha uma figura que era quem saía no meio do mato para, inclusive, capturar mais índio e fazer contato, que eram os sertanistas. É importante vocês entenderem o seguinte: dois grupos. Um grupo indígena que sempre vai fazer contato com os bandeirantes, e esse grupo serão numa relação de troca ou de uma amizade comercial, e vai atacar o outro grupo que sempre vai ser inimigo dos aldeamentos. Vocês têm um exemplo muito simples, são os chavantes. Os chavantes foram caçados e a maioria deles foram exterminados no estado de Goiás, justamente porque eles atacavam as aldeias de branco. Não. Então é importante entender isso. Outra coisa que a gente vai falar meio que um faroeste é a febre do ouro. Então o pessoal começou a vir para cá desenfreado atrás do quê? Do ouro. Então você vai ter um crescimento populacional e inclusive irão trazer muita mão de obra escrava para trabalhar nas minas em Goiás. Você vai ter muita gente trabalhando nas minas aqui. E essa relação do ouro vai ser super importante para a gente viver quase que meio que um faroeste aqui. O pessoal brigando por causa de mina. A mina de ouro, tá, gente? Presta atenção. O pessoal brigando por causa das minas. E fazendo o quê? Trocando, inclusive falsificando ouro. Isso mesmo, falsificando ouro em pó. O pessoal tinha a capacidade de falsificar ouro em pó. Outra expressão que vocês devem ter ouvido é santo do paoco. Já ouviu essa expressão? Santo do paoco era por quê? Porque eles pegavam o santinho mesmo, tiravam todo o conteúdo de dentro dele, enchia de ouro e levavam o santo oco para outro lugar para conseguir sair sem pagar imposto para a coroa portuguesa. Então você vai ter toda essa busca, essa loucura aqui em Goiás por causa de ouro também. Isso vai acontecer em outras regiões, principalmente Mato Grosso, Minas Gerais, que você vai ter essa corrida pelo ouro. Então se alguém falar assim, ó, santo do paoco, você fica esperto que essa expressão aí não é muito bem vista não. Então só para concluir aqui, o nosso estado foi formado propriamente pela busca e apresamento de indígenas, as drogas do sertão e o ouro, que vai garantir com que forme a cidade de Goiás e depois o nosso estado como um todo. E a cidade de Goiânia foi fundada bem depois, mas isso é assunto para uma outra aula. Tudo bem? Até a próxima. Que interessante, né? Saber que nossa antiga capital tem o mesmo nome do nosso estado, cidade de Goiás, também conhecida popularmente como Goiás Velho. Alguém da sua família ou você já esteve nessa cidade? Alguns alunos da Escola Municipal Marechal Castelo Branco, lá do Jardim Guanabara, fizeram um excelente trabalho de campo ano passado lá na cidade de Goiás. Um grande abraço aos meus alunos lá do Marechal. E outra coisa que me chamou a atenção foi justamente saber a importância do ouro. Nossa, é muita gente sendo deslocada de vários lugares à procura desse metal precioso, né? Li antes desse programa que o rei de Portugal até proibiu a saída de pessoas de Portugal porque tinha muita gente querendo vir de lá para o Brasil. Tudo em busca de riquezas. Eu também via, né? Ouro, né, gente? Isso parece meio que a febre do ouro, mas foi super importante saber como o nosso estado surgiu e como tudo era grande antes de separar Goiás e Tocantins. Além de saber que o bandeirante, que está no meio das principais avenidas da cidade de Goiânia, não é lá bem um herói, mas também contribuiu para o apresamento e escravização de indígenas na nossa região. Inclusive, lá vai mais uma curiosidade.
Sabe o que significa Anhanguera? Esse apelido foi dado ao Bartolomeu Bueno. Vamos repetir? Bartolomeu Bueno. Agora falei certinho, né, pessoal? O bandeirante que chegou às terras onde hoje é o estado de Goiás. Anhanguera significa diabo velho. Não acredito que os indígenas achavam que ele era gente boa para dar esse tipo de apelido. Eu mesmo, como sou uma boa pessoa, né, só tenho apelidos carinhosos, tipo Biel, né, um exemplo. E vocês de casa, também, né, os familiares devem sempre chamar pelos seus apelidos bonitinhos, fofos, legais, né? Tenho certeza que são todos ótimas crianças, né, pessoas, né, super de boa. E eu estava aqui pensando na arquitetura dessas cidades que foram fundadas na colonização. Alguns ainda mantêm muitos prédios, como a cidade de Goiás, Pirinópolis e algumas cidades pequenas, como Corumbá e Moçambiques. São ótimos roteiros turísticos para quando o distanciamento social acabar. Mas agora você pode olhar a foto desses lugares aí mesmo, na sua casa, pela internet. E ainda visitar os maiores museus do mundo. Mas agora é hora de mão na massa. Vamos lá? Para você que é do ciclo da infância, as turminhas A até a E vai ser a seguinte atividade. Imagine que você é um explorador, né, aquele bem aventureiro, desenhe uma pequena história. Nessa história, você vai conhecer novos lugares e novas pessoas. Pense em como esse contato com povos diferentes poderia ser mais pacífico, mais tranquilo. Quando terminar, compartilhe com sua família. Conte para eles a história mostrando seus desenhos. Vai ser legal. Para você que é do ciclo da adolescência, a atividade é outra. Escreva um texto relatando o faroeste brasileiro. Faça uma narrativa sobre a chegada dos bandeirantes e a busca por ouro. Crie personagens e pense no que vai acontecer na história. Não esqueça que é sempre importante compartilhar esse conhecimento. Então, passe o que aprendeu aqui para mais pessoas e divulgue seus trabalhos criativos. Não se esqueça, se você fez o seu melhor, então é só motivo de orgulho. Seus familiares e seus pais sempre ficarão orgulhosos quando você faz as atividades e busca aprender ainda mais. Lembrando que tudo que você assistiu hoje aqui na TV está disponível no portal Conexão Escola, na internet, no endereço que você está vendo aqui na telinha, que é www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Até a próxima, pessoal!